Sabe, numa emergência de sangramento grave, cada segundo realmente importa. Mas e se o próprio sangue pudesse contar pra gente em tempo real do que ele precisa para estancar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia simplesmente fascinante que faz exatamente isso. Ela traduz a linguagem de um coágulo. Vamos nessa. Para começar, vamos direto para o olho do furacão, uma sala de emergência. Aqui, o relógio não é amigo de ninguém. Entender o que está causando o sangramento e rápido é a única forma de vencer essa corrida. Pensa no caos de uma emergência dessas. Como é que a equipe médica vai saber se o problema é a falta, sei lá, dos tijolos para construir um coágulo ou se tem alguma coisa destruindo esse coágulo mais rápido do que ele consegue se formar? A resposta para isso está em conseguir decifrar a história que o sangue está contando ali, naquele exato momento. Numa hemorragia gigante, o corpo trava uma batalha desesperada, tentando formar coágulos para parar a perda de sangue. E para a equipe médica, entender a qualidade desse coágulo em tempo real é literalmente o que define a sobrevivência do paciente. O problema é que, por muito tempo, as ferramentas disponíveis para entender essa batalha era como tentar assistir a uma corrida de Fórmula 1 olhando por uma frestinha na porta. Dava para ver alguma coisa, mas só um retrato muito incompleto. Por décadas, a análise da coagulação dependia desses testes de laboratório aqui. Eles são super importantes na medicina, claro, mas numa emergência eles têm um ponto fraco gigantesco: o tempo. Eles são lentos, lentos demais. E aqui é que o problema fica claro. Esses testes tradicionais não são só lentos, o que já seria ruim. O pior é que eles analisam só o plasma, deixando de fora peças-chave como as plaquetas. É como tentar adivinhar o final de um livro lendo só o primeiro capítulo. Não dá, né? Mas e se em vez de uma única foto a gente pudesse assistir ao filme completo? É exatamente isso que a nova tecnologia faz. Ela mostra a história toda da coagulação do início ao fim, enquanto ela está acontecendo. E aqui entram os testes viscoelásticos, ou VETs. Isso aqui, gente, é uma verdadeira revolução. Em vez daquela foto estática e incompleta, eles entregam o filme todo. Desde a primeira faísca da formação do coágulo, passando pela sua força máxima até a hora em que ele se dissolve. E essa comparação aqui deixa a diferença cristalina. A gente sai de uma visão limitada, atrasada, para uma compreensão completa e, o mais importante, imediata. Isso faz toda a diferença quando cada minuto conta. Tá, mas como isso funciona na prática? É genial de tão simples. Pensa que você está mexendo uma colher num copo de mel. No começo é fácil, né? Mas conforme o mel engrossa, ou no nosso caso, o sangue coagula, fica mais difícil de mexer. A máquina mede exatamente essa resistência e transforma isso num gráfico. Simples assim. Agora vem a parte que eu acho mais incrível. Como é que se lê essa assinatura que cada coágulo deixa? Vamos decodificar esse gráfico que é a chave de tudo. Então, esse aqui é o tromboelastograma. É a história da vida de um coágulo, contada visualmente. Na horizontal, a gente tem o tempo passando. Na vertical, a firmeza, a força do coágulo. Repara na forma. Começa reto, aí sobe até um pico de força e depois estabiliza. Cada pedacinho dessa curva conta um capítulo da história. Vamos ver cada um deles. Bom, a história começa com a faísca. É essa linha reta no começo. Ela mostra quanto tempo a coagulação leva para de fato começar. Se essa linha for muito longa, é um sinal de que estão faltando os ingredientes iniciais para acender esse fogo. Logo depois, a gente vê a velocidade da construção. A inclinação dessa curva mostra o quão rápido o coágulo está sendo montado. Se a inclinação for muito suave, muito devagar, pode ser que estejam faltando os tijolos para essa parede. E esses tijolos, no caso, são uma proteína chamada fibrinogênio. E aí vem o momento da verdade. A força máxima é a parte mais larga da curva. É aqui que a gente vê o poder total do coágulo. E para isso, as plaquetas entram em cena, funcionando como o cimento que une todos aqueles tijolos de fibrinogênio para garantir uma estrutura bem sólida. E por último, o capítulo da estabilidade. Um bom coágulo precisa ficar firme, certo? Se a curva começa a afinar e a cair muito rápido depois de atingir o pico, bom, isso é um sinal de alerta gigante, vermelho e piscando. Isso indica uma coisa chamada hiperfibrinólise, que é quando o sistema de limpeza do corpo está, na verdade, destruindo o coágulo rápido demais. Ok, beleza. A gente tem esse gráfico, tem todos esses dados, mas como é que isso sai da tela e vira uma decisão que, de fato, salva uma vida numa sala de cirurgia? Olha só a diferença. É gritante. À esquerda, um coágulo normal, forte, estável. À direita, o perfil clássico da hiperfibrinólise.
O coágulo até ganha força, mas logo em seguida, ele desmorona. Essa imagem conta uma história muito, muito urgente. Essa queda brusca no gráfico não é só um dado, é um alarme soando bem alto. Ao ver isso, a equipe médica sabe, na hora, que o corpo está destruindo os próprios coágulos e que precisa de uma ajuda específica para parar esse processo. E a ação é cirúrgica, precisa como um laser. O gráfico mostrou que o coágulo está se desfazendo rápido, então o problema é hiperfibrinólise. A solução, um remédio específico que funciona como um freio, impedindo essa dissolução. Isso é medicina de precisão acontecendo em tempo real. E o mais legal é que essa capacidade de ter um diagnóstico e um tratamento tão precisos não está mudando só um procedimento isolado. Está mudando a forma como a medicina lida com sangramentos em várias áreas. E isso vai muito além da sala de trauma. Pensa em cirurgias cardíacas super delicadas, em transplantes de fígado, que são um desafio gigantesco para a coagulação, ou até para salvar mães de hemorragias pós-parto. Essa tecnologia traz uma clareza absurda em momentos que são extremamente críticos. No fundo, o que isso tudo representa é uma filosofia chamada gerenciamento de sangue do paciente. Em vez de dar bolsas de sangue de forma genérica, os médicos podem dar exatamente a peça que está faltando no quebra-cabeça na hora certa. O tratamento fica muito mais seguro e muito mais eficaz. E isso, claro, deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Ao conseguir decodificar a história tão complexa de um coágulo, a gente abriu uma janela completamente nova para entender o corpo humano. Que outras histórias vitais, tão importantes quanto essa, ainda estão escondidas no nosso sangue, só esperando a tecnologia certa para que a gente possa finalmente ler?